É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Oh, aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor nesse dia novo que Ele está nos concedendo para vivermos uma vida de fé, uma vida em que a gente tem que entrar no sobrenatural. Não podemos viver uma vida como os demais, que não tem esperança, que não tem ligação com Deus. Nós temos que viver como pessoas que conhecem o seu Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: os que conhecem o seu Deus farão proezas. Os que conhecem o seu Deus farão proezas na terra. Amém? Hoje eu queria ler para você um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 21. Apocalipse 21, versículo 21. Falando sobre o apóstolo João, aqui está tendo uma revelação, Deus está mostrando para ele o céu. E no céu ele vê a cidade gloriosa, a nova Jerusalém celestial. E ele vai fazer uma descrição aqui de uma coisa interessante, que os portões da cidade são 12 portas, 12 portões. Eu quero ler para você, e aí a gente vai comentar. Diz assim: e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Essa aqui é uma visão que ele está tendo, ele está descrevendo. Ele pegou uma caneta e começou a escrever. Deixa eu escrever esse negócio. As 12 pérolas, as 12 portas eram como 12 pérolas. Cada uma das portas da cidade da nova Jerusalém celestial são como pérolas. Cada porta, cada uma das portas era uma pérola. Eu queria falar para você, querido, que a pérola, você sabe o que é pérola? Pérola, deixa eu ler para você. Esse daqui eu estou pegando na internet, só para você entender o que eu quero dizer. A formação da pérola. A formação da pérola é um mecanismo de defesa das ostras contra a irritação. Contra o quê? Contra a irritação. Então, por exemplo, dentro da pérola existe um tecido, né, o corpo da ostra interior, né? Que quando entra uma pedra lá ou qualquer corpo estranho, ele irrita o corpo, né? O corpo dela. E ela, então, começa a irritar, fica irritado. E ela começa a se proteger, a se defender. Entendeu? Pode ser um grão de areia, pode ser um outro parasita. Então a ostra, para proteger o seu manto, produz camadas de nácar, que é madrepérola. Ela produz camadas de um líquido chamado madrepérola ou nácar, uma substância brilhante composta por cristais de carbonato de cálcio que envolve aquele corpo estranho e o encapsula, começa a envolver, entendeu? E começa a criar um corpo ao redor daquela pedrinha ou daquele parasita.
solidificando-se ao longo do tempo para formar a pérola. Aquilo vai crescendo, ela vai soltando mais madrepérola, mais e mais, vai virando uma bolinha e vai crescendo. E com o tempo aquilo fica duro, entendeu? Ao redor daquele organismo ou daquela pedrinha e forma uma pérola. A pérola, que passa a ser uma coisa super valiosa, ela é formada pela irritação de um ser vivo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nesse texto aqui, o apóstolo João, ele está olhando para a cidade celestial e ele está olhando 12 portas. A cidade tem 12 portas. E olha que interessante. Cada uma das portas não é uma porta real, é uma pérola gigantesca. É uma pérola gigantesca. O que significa isso? Significa um simbolismo glorioso que Deus está querendo dar. Ou seja, toda vez, entendeu, que nós somos irritados pela vida, pelas situações negativas aqui na Terra, né? E nós louvamos a Deus e adoramos a Deus e nos alegramos no Senhor e temos uma atitude, entendeu, que utiliza essa irritação como matéria-prima, né, da espiritualidade verdadeira para construir a nossa relação com Deus. Nós estamos pegando essa madrepérola espiritual ao redor dessa situação terrena e estamos construindo pérolas gloriosas na nossa vida interior, no nosso coração, na nossa alma. As pérolas do nosso viver com Deus são construídas não por situações agradáveis, não são construídas por coisas maravilhosas e bondosas, não são construídas por situações de conflito, não são construídas por situações de favoráveis. Não, cada situaçãozinha que realmente traz luta, conflito, dor, nós precisamos aprender a formar as pérolas da nossa relação com o nosso Deus, porque é aí que a gente vai demonstrar que nós somos de Deus de verdade, entendeu? Não é que nós não devemos adorar e louvar a Deus pelas coisas boas, não entenda errado. Eu só estou querendo dizer que é muito mais difícil adorar e louvar e se alegrar no meio de situações irritantes, no meio de situações de traição, de dor, de luta, de combate, entendeu? Onde existe maldade contra a nossa vida. Isso aí é mais difícil. Então essa dificuldade é que gera a pérola diante de Deus. Deus considera que as pérolas da nossa adoração são construídas com situações adversas, contrárias à nossa vida. E por que que Deus colocou pérolas gigantes nas portas da Nova Jerusalém? Porque Ele quer dar a entender para o seu povo eternamente que diante dele, diante de Deus, entendeu? Ele sempre viu a nossa vida humana. Ele sempre viu o seu povo, sempre viu a formação de pérolas no meio de um povo que adora, que levanta as mãos para o céu no meio de dificuldades as mais diversas, às vezes perseguições horrorosas, às vezes morte, né? Quantas pessoas já morreram por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor à justiça. Então essas situações, né, que não trouxeram no coração dos fiéis, não trouxeram revolta contra Deus, não trouxeram blasfêmia contra Deus, mas trouxeram louvor e gratidão e adoração a Deus, são consideradas por Deus como pérolas gloriosas e eternas, que devem ficar como memorial eterno diante dele. Entende? É por isso que Deus colocou nas portas da Nova Jerusalém pérolas gigantescas como portais, para demonstrar
que ele considera que este louvor não é uma coisinha qualquer, fica como um memorial eterno de que a maldade, o erro, a dor, a angústia, entendeu? Não quebraram na vida daqueles que são de Deus de verdade o sentido do viver espiritual. Não quebraram, porque eles aprenderam a louvar a Deus no meio de situações muito difíceis, na morte de pessoas queridas, na destruição das coisas, em problemas enormes. Essas pessoas continuaram louvando e glorificando o nome do Senhor, que é uma coisa difícil, entendeu? Por que é pérola? Pérola é isso, entendeu? E por que Deus coloca nas portas da cidade? Porque tudo que existe no céu é uma figura. Tudo que existe aqui na terra é uma figura daquilo que existe no céu. Então, por exemplo, nas cidades antigas, né, lá do tempo de Israel, as cidades eram protegidas por muralhas enormes. E só ficavam aquelas portas de entrada, entendeu? Que eram protegidíssimas. Contra quem? Contra os inimigos exteriores, que queriam invadir as cidades e destruir a população internamente. Entende? O que Deus nos ensina é o seguinte: primeiro, os muros da cidade sempre tem a ver com louvor. É um simbolismo do louvor, entendeu? E as portas, né, as portas da cidade, aqui no livro de Apocalipse está sendo simbolizada com pérolas, porque é justamente na entrada que o inimigo tenta entrar na nossa vida que existe a glória do louvor e impede a entrada da malignidade satânica no coração. Entende o que eu quero dizer? A pérola está sendo demonstrada ali como: aqui não, aqui você não entra com a tua malignidade. Aqui você põe uma dificuldade e ela se transforma em pedra, aliás, em pérola. Ela se transforma numa pérola gloriosa de gratidão, de louvor, de adoração e de bênção, né? De bendizer a Deus, de magnificar a Deus. Entende? Então, se você pegou o que eu estou querendo dizer, você vai entender, agora transferindo isso para a nossa vida diária, você vai entender que nós precisamos louvar a Deus em todo o tempo, não é só nas dificuldades. Nós precisamos louvar a Deus, inclusive, nas coisas boas. Entende? Nas bênçãos diárias, né? Ontem uma pessoa me mandou um carro novo que comprou e disse: olha, Deus me abençoou com esse carro. Eu falei: aleluia, glória a Deus, que Deus continue te prosperando e tal, não sei o quê. São coisas boas que Deus nos concede. Porém, entenda o que eu quero dizer. Não é só nas coisas boas que nós devemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos que entender o seguinte: olha para a sua vida, seja a vida familiar, seja a vida financeira, seja a vida social, seja a vida emocional, seja a vida física, a sua saúde. Você tem que entender o seguinte: nós teremos dificuldades na vida, nós teremos problemas, nós teremos conflitos. O que Deus quer que nós aprendamos é a desenvolver uma atitude de adoração e louvor no meio dessas situações que são mais chatinhas. Sabe essa coisinha chata que te perturba? Pois é aí que tem que nascer pérola. Entendeu? Você fala: cara, eu queria que a minha vida cristã fosse uma vida perfeita, sem essas coisinhas irritantes. Fala: você não sabe o que você está pedindo. Porque você precisa dessas pedrinhas. Você precisa desenvolver dentro de você uma capacidade de adorar, e de louvar, e de bendizer, e de se alegrar. E essas pedrinhas, elas estão sendo usadas para que você aprenda a soltar essa madrepérola que está dentro do teu espírito. Você nunca vai soltar essa madrepérola ao redor dessa pedra nojenta para criar uma pedra gloriosa sem a adoração ao teu Deus. Quando você olha para Deus todo dia e fala: Pai querido, glória ao teu nome, Senhor. Porque essa situação irritante não vai trazer para o meu coração uma amargura, que é o inverso da pérola. Está entendendo?
Quando a pérola está sendo formada é porque não está havendo amargura. Quando essa situação não me deixa azedo, amargo, que é o que o diabo quer. Se o diabo conseguir fazer com que eu fique de fato uma pessoa amarga, sem perdão, com aquela tristeza crônica, deprimida, depressiva, caída, desencorajada, então não existe pérola nenhuma. Ele invadiu as portas e entrou na cidade. Captou o que eu estou querendo dizer? Mas se pelo contrário, se você aprender a usar isso como um fator motivacional da tua relação com Deus, para que haja uma soltura, uma liberação de madrepérola espiritual ao redor desse corpo nojento, dessa pérola, dessa pedra, ou dessa coisa que está irritando. Tudo é simbólico, né, que eu estou falando. Você está entendendo porque eu já expliquei anteriormente. Então, o que é essa madrepérola? É o poder do Espírito Santo em você. Você está recebendo fluxo de Jesus Cristo. Você não está andando segundo a carne. Você não está andando segundo a tua natureza meramente humana. Está fluindo um fluxo de madrepérola divino que vem lá do teu Senhor e Salvador. Porque você está louvando, porque você está adorando. Porque você está dizendo assim: Deus, muito obrigado. Porque antigamente, sem o Senhor, esse tipo de coisa aqui ia me tornar uma pessoa péssima. Sem Jesus na minha vida, esse tipo de coisa aqui ia me tornar uma pessoa amarga, vingativa, torpe, rebelde. Mas contigo eu estou me tornando cada vez mais glorioso. Essa situação me torna cada vez mais aperfeiçoado nessa glória espiritual. Está entendendo como que é poderoso isso? O apóstolo Paulo diz isso, ele diz assim: é nas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É no meio da irritação, é no meio da dificuldade que nós temos que ir interior e buscar essa glória lá do interior, entendeu? Para que ela se manifeste como madrepérola ao redor dessa coisa que está irritando e vai criando aquela pérola, para a glória de Deus. Quando você levanta todo dia pela manhã e tem uma coisinha irritando, trazendo dificuldade, trazendo aquela constante perturbação, e fala: aleluia, papai, eu sei que eu vou hoje manifestar Jesus. Eu não posso viver como se eu fosse um cara sozinho nesse planetinha. Eu tenho que viver esse dia manifestando sobrenaturalidade, uma madrepérola sobrenatural. Não é natural, não. Não é porque eu sou bambambam, não é porque eu consigo esse negócio. Eu não consigo me bancar, não, cara. Eu não consigo produzir essa madrepérola na força da minha vontade, da cara. Não é isso que eu estou falando, não. Mas quando eu vou lá para Jesus e começo a chorar e derramar lágrimas na presença do Senhor, Ele me enche de uma glória sobrenatural, Ele me consola o coração. E essa madrepérola envolve esse corpo nojento que está atacando a minha vida, e forma uma pérola gloriosa dentro de mim. Para Deus, Deus está sendo glorificado com essa pérola para Ele. Amém, queridos? Então encare todas as coisas nessa perspectiva. Não fuja das dificuldades, encare como oportunidades, porque Deus está formando Jesus dentro de você. É Ele que te capacita a viver uma vida sobrenatural. É Ele que te dá uma capacidade que você não possui. Entendeu? O mais fraco de nós pode viver uma vida absolutamente de deixar as outras pessoas de queixo caído. Fala: como que essa pessoa aguenta viver? Como que ela consegue viver isso? É porque a gente recebe uma capacidade que não é nossa. É uma capacidade gloriosa de Deus, né? O inimigo, ele é destruído nisso. Ele é envergonhado na nossa vida através disso, de que nós continuamos crescendo, né? Numa capacidade divina, numa capacidade de andar com Deus, numa capacidade de glorificar o nome do Senhor e de
bendizermos a Deus em todo tempo, né? É o que está escrito no Salmo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia. Portanto, você tem que encarar a vida desse jeito. Você que é de Deus, você tem uma unção poderosíssima que vai produzir isso, né? Entendeu? O apóstolo Paulo disse isso, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na fortaleza, não. É na dificuldade. É no ataque, é na angústia, que você precisa de madrepérola, de liberação da madrepérola de Jesus. Essa madrepérola que eu estou falando não é que você que produz, não, com a sua carnalidade, não. É uma liberação da glória de Jesus envolvendo as tuas dificuldades, que forma as pérolas mais preciosas para Ele. E aí você, uma vez formadas essas pérolas da graça de Deus, você vai entregar para Ele como troféu e falar: tá aqui, Deus, é para a tua glória que eu te entrego essa pérola gloriosa, esse troféu do Senhor, porque foi o Senhor que criou isso, foi o Senhor que gerou em mim. Eu não tenho essa capacidade, o Senhor forma isso para a tua glória. Eu te louvo eternamente por tudo o que o Senhor forma em mim. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, deixe seu like nesse áudio, passe para frente, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário aí. Eu tenho lido os comentários, as pessoas estão sendo edificadas, que maravilha. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.